seguinte, então. A ideia na aula de hoje é discutirmos um pouco mais detalhadamente a parte de planejamento de espaço. Como a gente faz o dimensionamento da área que vai ser utilizada pelo nosso layout. É uma aula hoje bastante simples e com pouco conteúdo, vamos acelerar um pouco. E vamos aproveitando então que esse conteúdo é mais simples, a gente vai trabalhar algumas coisas que nós já passamos. Vamos fazer um resgate tentando mostrar como a gente consegue visualizar, tá? Em que momento do projeto a gente está, em que momento do planejamento do layout a gente está. Eu recebi aqui uma pergunta se a outra videoaula que teve foi gravada. Não, ela não foi gravada, né? A última aula, né? Ou foi? Não lembro mais. Quem sabe se foi ou não? Não, não foi gravada. Não foi, né? Mas tem um vídeo lá, eu acho que eu coloquei uns videozinhos, né? Sim, o senhor pegou uns vídeos do YouTube e colocou lá. Tá. Então, a de hoje está sendo gravada e depois será disponibilizada. Vou compartilhar com vocês uma apresentação, então, e vamos trabalhar com relação a essa apresentação. Então, vocês estão visualizando aí uma apresentação de slides? Aula 9, planejamento do espaço. O Tiago confirmou que sim. O Marlon, não tenho certeza. Tem? Tá vendo? Não apareceu, agora apareceu. Demorou um pouquinho, mas está na mão. Então, seguimos, tá? Bom, gente, nós estamos falando de projeto de layout, né, de uma instalação fabril desde o início da nossa disciplina. E a gente, situando vocês no processo, a gente vai passar por pelo menos 5 macro etapas do planejamento do layout, que vai desde o planejamento do projeto, levantamento de informações, estratégia e projeto do layout. Hoje nós iniciamos os nossos estudos na fase do projeto do layout. Eu vou mostrar para vocês o que a gente cumpriu de cada uma dessas etapas até o momento, tá? Então, a primeira etapa é o planejamento do projeto. O planejamento, ele está muito mais focado a uma ideia de gestão de projetos, a possibilidade da gente montar uma equipe, definir os passos de execução, definir o diagrama de Gantt, ou de Gantt, né? Que nada mais é do que um planejamento das atividades que vão ser executadas ao longo da instalação do projeto, o cronograma de atividades propriamente dito, diagrama de precedências e os recursos humanos que vão fazer parte da equipe de projeto. Então, planejamento do projeto é juntar, reunir todos os recursos que são necessários para desenvolver o projeto de um layout. Obviamente que nós não fizemos essa etapa durante a nossa aula com tanta propriedade, porque nós não temos o objetivo concreto de criar um layout. Nós poderíamos resumir essa etapa aqui à fase de criação dos grupos. Né? Obviamente que não respeitou nenhum critério técnico, nada, mas isso é o planejamento do projeto, tá? Bom, a segunda etapa é o levantamento de informações. Aí sim, nós trabalhamos com um pouco mais de propriedade esse tópico, tá? Que é a definição de qual produto, quais são os volumes de produção de cada produto, a definição dos processos. Então, foi aqui que nós fizemos aquele trabalho de definir um produto, de trabalharmos aqui as quantidades de cada produto que seriam fabricados por vocês, quantos turnos de trabalho. Toda aquela definição está relacionada com essa fase de levantamento de informações.
analisar os processos existentes, os fluxos de processo, materiais, informações. Aqui nós trabalhamos basicamente o diagrama de vertical, né? O fluxograma vertical, onde vocês desenvolveram as etapas do processo, descreveram abertamente qual fase do processo de fabricação, em que momento ocorre e quais recursos são necessários para que elas aconteçam, definição de maquinário e tal. Bom, depois nós falamos da estratégia. A estratégia, ela se resume aqui a basicamente 2 tópicos que nós trabalhamos, tá? Aqui está chamando de missão, que é o propósito da instalação. Então, o propósito da nossa instalação era fabricar tal volume de itens dentro de um determinado tempo, né? Isso é a missão da instalação, não é a missão da empresa. O processo, que é a definição das etapas de fabricação, a infraestrutura, que você define lá quais são os órgãos, os setores que precisam existir dentro da empresa para viabilizar a produção desse item, e as instalações propriamente dito. No nosso caso, nós não temos ainda a definição da instalação, nós não estamos fazendo um estudo de layout para adaptar alguma coisa que já exista. Nós não estamos definindo a instalação de uma fábrica num galpão existente, nós estamos definindo que galpão deveria existir para acomodar nossa empresa. Então, a estratégia está relacionada a isso. Aqui também estão relacionados os volumes a definição lá, se é um protótipo, um layout por processo, por produto, se é uma linha de produção, se não é uma linha de produção, é aqui que a gente vai decidir. E aqui é a fase que nós estamos, que é o projeto do layout. Então, é aqui que nós vamos definir as chamadas UPS. O que são as UPS? As unidades de produção. São pequenas unidades de área, ou seriam equivalentes aos setores ou às células de manufatura, que nós vamos definir qual é a área que elas precisam. A análise dos fluxos de materiais, a definição das afinidades, o cálculo do espaço, as limitações e restrições, diagrama de configuração, primitivas de espaço. Nós vamos iniciar esse estudo na aula de hoje. Nós não veremos todos esses itens hoje, tá? Aqui nós vamos nos debruçar um pouco mais, que aqui é a parte mais técnica, vamos dizer assim, mais braçal do processo de elaboração do layout. Então, vamos pensar o seguinte, a última fase, então, que é avaliar e selecionar o melhor layout, é onde a gente vai fazer a validação do nosso projeto. Normalmente, não se cria uma solução de layout, se propõe mais de uma, 3, 4, 5 soluções, e se avalia qual delas atende melhor à necessidade de produção daquela empresa. Então, facilidade de comunicação, fluxo de materiais, qualidade, necessidade de produção, conforto dos operadores, vários itens que são relacionados para que a gente possa tomar a nossa decisão. Tá? Então, vejamos, como é que a gente vai fazer tomar a decisão com relação ao projeto do layout? Bom, tudo que eu falei aqui até agora está expresso nesse infográfico aqui. Desde o planejamento do projeto, a análise de produtos e volumes, passando pela análise dos processos, então, identificação de outras questões importantes, analisar o fluxo de materiais, infraestrutura física, organização, espaço, estoque. Aí nós vamos desenvolver a estratégia de operação, a arquitetura da empresa, se vai ser investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Um tempo de arroz. Peço para que tu desligue a tua... o microfone aí, nós estamos ouvindo propaganda do MEC. Ainda bem que era do MEC, né? Podia ser coisa pior. Bom, gente, então, desenvolvimento da estratégia. Depois que desenvolvemos a estratégia,
nós vamos definir as unidades de planejamento de espaço, as UPS, que é onde nós iniciamos o nosso estudo hoje. Depois, análise de fluxo de materiais, afinidades, combinação de afinidades e os diagramas. Então, nós faremos uma parte disso hoje e uma parte disso hoje. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Planejamento de espaço. Então, as unidades de planejamento de espaço, cada unidade tem uma necessidade de espaço. Essa necessidade de espaço é dada em função do tamanho das máquinas, da área que cada máquina ocupa, mas não só isso, também em função da área de operação que é necessária, dos corredores que são necessários, das áreas necessárias para manutenção das máquinas. Tudo isso vai, de alguma maneira, interferir e definir o tamanho da área de trabalho, certo? Movimentação de materiais, manutenção de equipamentos, tudo deve ser considerado na fase de definição do tamanho do prédio. Seguindo aqui, quais são as fases, então, do planejamento de espaço? Primeiro, tem gente chegando. Primeiro, eu tenho que fazer o planejamento de espaço para cada unidade de planejamento de espaço. Depois, eu tenho que fazer o planejamento primitivo do espaço. Primitivo no sentido de ser primeiro, né? Fazer a análise das limitações e o planejamento do macroespaço. Porque existe uma condição ideal e existe a condição possível. Sempre que nós vamos trabalhar com layout, tá? Então, quais são os requisitos que precisam ser observados quando formos definir as unidades de planejamento de espaço? Primeiro, eu tenho que determinar quais serão as máquinas e equipamentos que nós vamos usar na produção. Quais em termos de modelo e quantas em termos de quantidade. Tá? Modelo e quantidade. Levantamento da necessidade de área física para instalação de máquinas e fluxos de movimentação. A partir do momento que eu sei qual máquina eu vou utilizar, eu terei o tipo de máquina e a quantidade de máquinas, eu vou definir que espaço cada uma ocupa, não somente a área da máquina, mas de toda a operação dela, manutenção, transporte de peças entre uma máquina e outra, tamanho de corredor, para definir o tamanho, né, a área propriamente dita da minha unidade de planejamento de espaço. Eu tenho que considerar os manuais das máquinas para saber como se dá essas manutenções. Existem máquinas que eu tenho que chegar com uma empilhadeira. Existem outras que eu tenho que chegar com uma ponte rolante. Outras eu preciso ter um cilindro de gás, eu preciso ter uma unidade uma central elétrica, alguma coisa que, para além da máquina, demanda mais espaço. Depois disso, eu tenho que fazer o somatório dos espaços necessários, e esse somatório dos espaços necessários, obviamente, deve ser igual ou menor ao espaço disponível. Se eu faço um cálculo das unidades de planejamento de espaço e o resultado é maior do que o prédio que está disponível, obviamente eu não conseguirei instalar a minha empresa naquele prédio. Né? Bom, então, cada processo tem suas particularidades, certo? E a máquina, forma de trabalho, configuração da planta, o cálculo da divisão das áreas, tudo isso torna, em certa medida, incerto o nosso planejamento. Volto àquele exemplo. Calculamos tudo, vimos tudo que é necessário, chegamos lá no prédio, tem uma coluna. Não dá para derrubar a coluna, senão cai o prédio. Então, o meu layout ele vai ter que ser adaptado àquela situação real do prédio. Problemas de iluminação, saídas de emergência, bebedouros, banheiros, instalações hidráulicas,
Tudo isso, então, eu tenho que levar em conta para poder definir o meu layout adequadamente. Isso muito claramente em situações onde o prédio já é existente. Bom, quando eu posso construir um prédio do zero para adequar ao meu fluxo de produção, ótimo, né? Isso aí eu estou no paraíso. Então, agora a gente começa a chegar... tudo que está aqui está no nosso material lá no ATC 9, tá? Está postado lá no aula, eu tirei de lá. Quais são as variáveis que eu preciso considerar para fazer o cálculo da área necessária? Primeira variável é a aresta viva. O que é a aresta viva? Imaginem que uma máquina tenha 4 lados. Tem um lado que é o lado da operação, a frente da máquina, por exemplo. Aquela medida da frente da máquina, onde o operador se posiciona para operá-la, é chamada de aresta viva. É aonde eu vou ter a interface do homem com a máquina, certo? Bom, existem situações onde uma prensa, por exemplo, ela tem lá ela ocupa uma área ela tem uma largura de 4 metros e uma profundidade de 4 metros. Mas eu não opero ela nos 4 metros, eventualmente. Eu posso operá-la em 1 metro. Então, nem sempre a aresta viva é exatamente do tamanho de todo o lado de operação. O mesmo acontece para situações onde a aresta viva é muito pequena. Por exemplo, imagine uma máquina que você só alimenta a peça e ela entra na máquina como uma injetora, por exemplo, e a injetora é enorme, mas a posição onde você trabalha ali é pequena. Então, também tem uma situação específica de que a aresta viva não corresponde exatamente ao comprimento total da máquina, ou à largura total da máquina. Então, chamamos de aresta viva o lado da dimensão produtiva de um equipamento. É o lado que trabalha o operador, certo? Então, vamos pensar assim, no caso de uma prensa, a aresta viva é o lado utilizado pelo operador para a colocação de blanks e retirada de peças estampadas. Depois a gente tem, para além da aresta viva... uma dúvida. Diga. No caso aí, tu citou que a aresta viva pode ser tanto o tamanho da máquina, né? Quanto a área que ele trabalha. Como é que eu vou saber, assim, quando usar uma medida ou quando usar a outra? Por exemplo, a injetora, ela tem, vamos dizer, 5 metros de comprimento, mas ele trabalha em uma área de 1 metro ali. Qual dos dois números que eu vou usar? Como é que eu vou saber, né? Qual o critério que eu posso usar para isso? Sempre o catálogo da máquina. A orientação do fabricante. Ele é quem vai definir a área aresta viva. Tá? Isso vem no catálogo técnico. Tem o catálogo comercial e tem o catálogo técnico. No catálogo técnico, essa especificação vem. Tá? Okay. Que é aquele que tem as informações de como instalar a máquina, onde é que tem que colocar chumbadores, qual é a área que ela ocupa. E este catálogo vai te informar isso. Okay. Bom, então, seguindo, superfície ou área projetada é a área correspondente à projeção ortogonal do contorno do equipamento em relação ao piso da fábrica. É como se a gente botasse a máquina no chão e riscasse com um giz a área que ela ocupa, para saber o tamanho que ela vai ocupar no chão, no piso da fábrica. Essa é a área projetada. Projetada não é que o projetista determinou, é a projeção da área da máquina no solo, como a gente fazia lá no desenho técnico, a projeção ortogonal, certo? Uma vista superior da máquina impressa no chão. Eu não queria usar esse exemplo, mas para vocês não esquecerem, eu vou me obrigar a usá-lo. É como o pessoal faz quando tem um crime, que uma pessoa está no chão e aí o pessoal da perícia vai lá e traça no chão, né, a posição do corpo. Então, é mais ou menos isso, é a superfície projetada. Tá? Geralmente, esta superfície corresponde à área física da base do equipamento. Depois da área projetada, a gente tem a área de operação. Essa área de operação é aquela onde o trabalhador precisa se movimentar para operar a máquina. Vejam só, é uma área livre que o operador precisa para manusear equipamentos, controlar a máquina, abastecer a máquina. É aquela área que o operador ocupa, se movimentando.
se nós pegarmos a área, depende se o cara é mais gordinho, usa mais área ou menos área. Não, não é isso, tá? É a área necessária para a operação. Como é que a gente define essa área? Então, a área é definida de acordo com o tipo de máquina. Operação, tamanho das peças e tamanho dos estoques utilizados no processo. Vejam quantas variáveis são necessárias. Se eu calculei meu fluxo e identifiquei que a minha máquina é gargalo, terá um estoque intermediário de peças, de processo. Eu tenho que considerar que essa área de operação precisa dar conta de receber esse volume de peças. Se eu preciso chegar ali com uma empilhadeira, com um carrinho zeloso, por exemplo, para transportar uma paleteira, né, para transportar minha produção, eu preciso considerar isso naquela área de operação. Normalmente, ela é calculada da seguinte forma, tá? A aresta viva multiplicada pela metade da aresta viva. Vamos supor que a aresta viva da máquina é 1 metro, então seria 1 metro vezes meio metro, que vai dar uma área total de meio metro quadrado para que o operador trabalhe. Bom, gente, mas existem situações em que essa regra não se aplica. Como nós falamos anteriormente, situações onde a aresta viva é muito pequena ou situações que a aresta viva é muito grande. Então, se recomenda que a aresta viva sempre fique pelo menos entre 0,5 e 2 metros quadrados, tá? Faltou o quadrado aqui. 0,5 e 2 metros quadrados. Numa área de 30 centímetros quadrados, ninguém consegue trabalhar. E numa área de 8 metros quadrados também talvez seja um exagero de área. E todo o espaço não ocupado no ambiente da empresa, no ambiente de produção, é ociosidade. Né? É uma das 7 perdas lá. Né? É uma ociosidade, é lucro que está deixando de ser recebido, ou, em outras palavras, é prejuízo. Então, vejamos. Eu tenho a possibilidade de usar a fórmula aresta viva vezes a metade da aresta viva, ou trabalhar com limites entre 0,5 e 2 metros, pelo menos. Seguindo. Depois disso, a gente tem a área de circulação. Essa área de circulação, para além da área de operação, ela precisa existir porque o Thiago precisa chegar lá e fazer a lubrificação da máquina. Então, ele tem que chegar lá atrás da máquina, acessar os pontos onde são necessários a aplicação de óleos e graxas. O cara da manutenção precisa entrar lá para desmontar um equipamento, uma parte da máquina para colocar a substituição do rolamento. Então, essa área de circulação é necessária para permitir a circulação do fluxo de produtos, pessoas e materiais da operação produtiva. Ela geralmente é calculada utilizando 50% da soma da área projetada com a área de operação. Então, a gente pega aquela área projetada que vem do fabricante, mais a área de operação que nós calculamos, somamos as duas e dividimos por 2. Isso é a área de circulação em torno da máquina que é necessária. Certo? Vamos seguir. Isso aqui também tem uma observação. Respeitando-se um limite máximo de 3 metros. É uma boa prática. Claro que cada caso exige uma análise específica, certo? Eu não posso dizer que no máximo 3 metros em qualquer situação. Normalmente até 3 metros, mas eventualmente precisa mais. Corredores de passagem. Então, além dessa área de circulação que envolve o trabalho no entorno da máquina, eu preciso dos corredores de passagem para permitir os fluxos dentro da empresa. As pessoas precisam transitar, as empilhadeiras precisam transitar, os carrinhos transportadores precisam transitar, então eu preciso prever uma área de corredores. Esses corredores, o recomendado é que nunca tenham uma largura inferior a 60 centímetros. O mínimo é 60 centímetros. Mas deve ser considerado o tipo de movimentador que vai ser empregado na produção. Se é uma empilhadeira, 60 centímetros já não chega. Se tem um fluxo em 2 sentidos,
Então, eu tenho que prever que passem 2 empilhadeiras, uma ao lado da outra. Né? Eu tenho que considerar isso. Tem uma ponte rolante. Outra coisa importante que eu tenho que definir na área de operação, lá que eu esqueci de comentar, e na área projetada das máquinas, existem máquinas que têm as partes móveis, né? Por exemplo, uma retificadora. A mesa da máquina, ela se desloca, né? Longitudinalmente. Então, ela aumenta a área necessária para um lado e para outro. Então, tem que tomar um cuidado para que esse avanço da máquina não se dê dentro do corredor, por exemplo. Então, eu tenho que considerar isso no cálculo. Tá? Vamos adiante. Aqui a gente tem um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos uma máquina que está definida aqui. Ela tem uma profundidade de 1 metro e uma largura de 1 metro. Então, 1 vezes 1, 1. 1 metro quadrado. Essa é a nossa área projetada, ou superfície projetada. 1 vezes 1. 1. A área de operação. A área de operação, ela foi dada lá como sendo a aresta viva. A aresta viva está aqui, é a frente da máquina onde o operador está posicionado aqui para trabalhar. Então, eu tenho 1, que é a aresta viva, vezes a metade da aresta viva. 1 vezes 0,5. 1 vezes 0,5, 0,5. Então, fechou aqui. Agora, a gente tem a área de circulação. A área de circulação é dada pela soma da superfície projetada, que é 1, mais a área de operação, 1,5, dividido por 2. 1,5 dividido por 2, 0,75. E o corredor, que tem a largura mínima, nesse caso, de 60 centímetros. Vezes, né, no caso aqui, em toda a extensão da aresta viva da máquina. Então, para nós instalarmos essa máquina aqui, que conclusão nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que precisa de 1,5, 2,25, 2,85 metros quadrados. Entenderam essa lógica? Certinho? Então, professor, mas o corredor não vai ser exatamente aqui, pode ser aqui do lado. Sim, nós estamos fazendo uma aproximação teórica para identificar o tamanho mínimo necessário para a instalação da empresa. Então, essa máquina demanda 2,85 metros. Professor, essa área de circulação aqui também não resolve nada. Eu preciso entrar aqui atrás. Sim, essa área ela vai ser distribuída de tal maneira que ela ocupe toda a volta dessa máquina aqui. Mas ela corresponde a uma área retangular deste tamanho. Então, entendam, isso aqui não é a disposição real do layout. É o cálculo da área necessária para a instalação dessa máquina, a representação em parcelas das áreas necessárias. Tá bom? Bom, aqui a gente tem outro exemplo da mesma máquina, só que agora ela tem 2 arestas vivas. Bom, pessoal, mas ela tem 2 arestas vivas, então eu vou ter que dobrar a área de... O cálculo é todo o mesmo, né? Então, 1 vezes 1 é 1, a área de operação 0,5 e 0,5. Mas aí agora a área de circulação dobrou também, pessoal. Dobrou. A área de circulação dobrou. Porque agora eu tenho 2 operadores circulando em torno da máquina. Então, eu preciso ampliar a área. E tem 2 corredores de passagem. Sim, tem 2 corredores de passagem. Porque provavelmente eu vou ter acesso na máquina por esse lado e por esse lado. Então, dobra todas as áreas, exceto, obviamente, a área projetada. Então, se anteriormente nós precisávamos de 2,85 metros, agora nós não vamos usar o dobro de 2,85. Nós vamos dobrar somente a área para além da superfície projetada. Então, nós vamos ter 1,85 vezes 2, que vai dar 3,7, mais 1, 4,7 metros. Certo? Podemos avançar? Então, pessoal, antes da gente avançar aqui, deixar bem claro. Uma vez que nós identificamos o fluxo de processo e fizemos o balanceamento
da produção, definimos quantas máquinas são necessárias, quantos postos de trabalho são necessários em cada uma das etapas, definimos qual é a máquina que pode dar aquela produção. Foi necessário, porque para a gente poder calcular o nosso balanceamento, nós sabíamos qual é a produção de cada máquina. Então, a gente já sabe qual é o modelo da máquina. Sabendo o modelo da máquina, a gente tem a área projetada. A partir disso, eu vou calcular as áreas necessárias para a instalação de cada uma delas. Digamos que na minha produção eu precisasse instalar 10 máquinas dessas, seria 10 vezes a área calculada. Esse é o tamanho mínimo para o setor. Professor, mas não, eu preciso usar exatamente essa área? Nunca se parte do pressuposto que eu posso usar menos. Eu posso usar mais. Menos nunca é recomendado. Em algum momento vai ter problema. Na melhor das hipóteses, não vai conseguir instalar todas as máquinas ali dentro, ou não vai conseguir fazer uma manutenção, por exemplo. Na pior das hipóteses, vai gerar um acidente de trabalho. Tá? Então, nunca se deve instalar uma máquina com área menor do que esta que foi calculada, disponível para ela. Bom, gente, então, cada cálculo por máquina que nós fizemos, digamos que nós temos um posto de trabalho. Nós fizemos o cálculo da UPE, Unidade de Planejamento de Espaço. Se nós temos 10 máquinas, eu vou multiplicar aquela área por 10, eu tenho uma área definida. Eu já sei o tamanho daquele posto de trabalho. E assim eu vou fazer para cada um dos postos de trabalho. Nós poderíamos chamar isso também, num layout por processo, nós poderíamos dizer que cada setor está definido quanto ao seu tamanho. O setor de tornos, o setor de fresas, o setor de batedeiras, o setor de fornos. Então, eu tenho o tamanho de cada setor. Quando eu estou falando em linha de produção, posso estar falando do tamanho de uma célula ou posso estar falando realmente de um posto de trabalho, de uma máquina e de um operador. Uma vez que eu fiz isso, eu já tenho determinadas UPS, eu posso começar a fazer uma análise mais detalhada da minha demanda. Como é que eu vou fazer isso? Um ponto de partida é a gente determinar as inter-relações entre os espaços. O que seria essa inter-relação entre os espaços? O que sai desse setor e vai para o outro? O que sai de uma máquina para outra? Tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Se a máquina possuir vão móvel, aumenta só a área de trabalho ou todo o layout? Vai aumentar todo o trabalho. Tá? Toda a área, porque eu vou ter que considerar esse acréscimo na área projetada e eu vou ter que utilizar essa nova área projetada, considerando essa mudança, no somatório das outras, porque uma é calculada em função da outra, né? Então eu vou ter um reflexo dessa variação ao longo de todo o cálculo, certo? Bom, se eu tenho as minhas unidades de planejamento de espaço definidas, eu consigo fazer a identificação do fluxo de materiais entre uma e outra. Tá? Entre um setor e outro. Como é que eu vou fazer isso? O interessante é que a gente sempre faça encontrando uma unidade de fluxo equivalente. Vamos supor que a gente esteja fazendo um determinado produto que um setor mande água de um setor para o outro e o outro venha com pedras. Então, como é que eu vou comparar a quantidade de água com a quantidade de pedra, para ter uma ideia de volume de coisas que estão circulando entre os setores? Então, se recomenda que se convencione uma unidade. Então, pode ser em metros cúbicos, pode ser em quilogramas.
Normalmente se trabalha com volume, porque como nós estamos planejando espaço, é mais importante trabalhar com volume do que com peso, né? Do que com massa. Imagine assim, é muito mais difícil carregar 50 quilos de algodão de um setor para o outro, porque imagina o volume que isso vai gerar, do que carregar 50 quilogramas de chumbo. 50 quilogramas de chumbo talvez caiba dentro de uma caixa de sapato, um pouco mais, né? Então, o volume é mais significativo para o trabalho que a gente está fazendo. Então, o que a gente faz? Converte todos os volumes de materiais que estão circulando na empresa para uma unidade equivalente. Por exemplo, baldes, pallets, caixas, enfim, eu posso converter isso numa unidade padrão que vai servir de referência. Pegando um exemplo aqui, um rolo de tecido equivale a um pallet. Uma caixa de botões é 0,1 pallet. Então, eu preciso movimentar aqui 10 caixas de botões para equivaler a um pallet. Depois eu vou ver como isso vai implicar lá dentro do meu cálculo. Bom, então aqui a gente tem um exemplo. Determinação de interrelações entre espaços. É um diagrama de para, com algumas especificidades. Então, a gente tem aqui, ó, a gente definiu que um rolo de barrete, que é um produto utilizado na confecção me faltou agora aqui. Barrete é uma das peças da nossa roupa de formatura, por exemplo, né? O barrete é o chapéu, se eu não estou enganado. Então, eu tenho lá o rolo de barrete, 0,5 carrinhos de mão. Rolos de corte, 0,07 carrinhos de mão. Uma embalagem de rolos é 0,004 carrinhos de mão. Lâminas, então aqui eu trouxe todos para uma unidade equivalente. Depois eu fiz o seguinte estudo. Do setor 1 para o setor 2, ou da unidade de planejamento de espaço 1 para 2, eu transporto lâminas. Então, eu transporto 69 lâminas de 1 para 2, o que equivale a tantas unidades de fluxo equivalente, e vai dar um total de 11,5 unidades ao longo do dia. Então, eu tenho um volume de material que foi de 1 para 2. De 1 para 4, eu também transporto lâminas. De 1 para 4 não vai nada, mas de 4 para 1 vem 90 unidades por dia, que vai equivaler a 15,03. E assim eu consigo ver os volumes de materiais que estão sendo transportados de um lugar para outro dentro da empresa. Até aqui tudo bem? Conseguiram acompanhar até aqui? Tranquilo? Então tá. Aqui no final vocês devem ter visto que a gente tem uma afinidade. 4, 4, 1, 1, 4 e 0. Onde de 0 a 4 corresponde 0, 1, 2, 3, 4. O A significa que é absolutamente importante esse fluxo de 1 para 2. O E significa que ele é especialmente importante. O I é que ele é importante. E assim sucessivamente. Nós vamos ver mais para frente, mas só para não passar nos batidos aqui, para você saber o que significa esse A, E, I, O, U aqui. Vai aparecer nesse outro diagrama. Uma vez feito aquele diagrama de para, às vezes também o pessoal utiliza, com bastante frequência, inclusive, o pessoal utiliza o diagrama de Pareto para definir esses volumes de materiais que são movimentados na empresa. É uma outra estratégia. Aqui a gente tem uma matriz onde a gente coloca aqui é a matriz de interligações, tá? De proximidade. Lá, anteriormente, nós estávamos falando do fluxo de materiais, interrelações entre espaços com relação aos materiais. Agora nós vamos falar de proximidade física. O que tem que estar perto do quê? Então, a gente tem aqui, ó,
que entre o departamento 1 e o departamento 2, então ele é dado por essa relação, forma um triângulo aqui. Vocês veem o mouse na tela, né? Tá. Então, vocês estão percebendo aqui que tem um A e um 3. O A e o 3. O A significa que é absolutamente necessário que esses dois departamentos fiquem próximos. O 3 significa que a razão deles estarem próximos é porque ele oferece segurança. É uma questão de segurança esses dois departamentos estarem próximos. Vamos pegar aqui o exemplo do departamento 6 com o departamento 1. Então, eu pego o departamento 6, venho até onde ele encontra o 1. Então, é nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho O e 5. Está me dizendo o seguinte, que a proximidade é normal. Não é nada assim que seja importante, urgente. É normal. Se ficar perto, tá bom. E o 3. O 5, melhor dizendo. O 5 é por uma questão de luminosidade. Ventilação, luminosidade. Tá? Então, esse diagrama, ele permite que a gente verifique o que deve ficar próximo ao quê. Então, vocês veem aqui, ó, cada relação entre um departamento e o outro recebe uma classificação. A3, E4, A3, E7, O5. E aqui vocês estão vendo que tem um X. O X é que ele é indesejável. Então, eu chamo bastante atenção para esse ponto do indesejável. Indesejável é algo como, por exemplo, duas matérias-primas diferentes são utilizadas que, se misturadas, explodem. Não podem ficar juntos. Pode criar uma reação química e explodir a fábrica ou matar muitas pessoas, gerar um acidente muito grave. Então, tudo que, por exemplo, a pintura e a lixa não podem ficar perto. É indesejável que elas fiquem próximas. Então, tudo que tem o X é indesejável e merece uma atenção especial que nós vamos ver logo em seguida, tá? Então, esse é o diagrama de interligações preferenciais. Se vocês olharem aqui, tem o valor, que é o A, que significa absolutamente necessário, e aqui tem um N, um número. O número significa quantas vezes o A apareceu nessas relações. Se vocês contarem esse diagrama aqui, vocês vão ver que apareceu 11 vezes o A aqui. Então, existem 11 inter-relações absolutamente necessárias. Existem 10 que são muito importantes, são especialmente importantes. Existem 9 que são muito importantes e existem 9 indesejadas. E existem 6 com proximidade normal. Isso é simplesmente contando quantas vezes cada um desses itens apareceu aqui. E aqui a gente está calculando o número de relações estabelecidas entre os setores. Então, é o número de departamentos, no caso 11, vezes o número de departamentos menos 1. Então, é 11 vezes 10, dividido por 2. Então, são 55 relacionamentos existentes aqui. Certo? Muito bom. Se vocês olharem aqui, o que é absolutamente necessário tem 4 linhas vermelhas. O que é muito importante tem 3 linhas amarelas. O importante tem 2 linhas verdes. O normal tem uma, o U nenhuma, porque não tem importância, então eu não preciso me preocupar com isso. E o indesejável é uma linha serrilhada. Esse nosso novo gráfico aqui mostra os departamentos e mostra quais tipos de relação são necessárias entre esses setores. É uma outra forma de apresentar esse diagrama aqui. Esse aqui não é tão visual. Esse aqui ele auxilia no processo de organização das ideias, né, dos conceitos, mas esse aqui te dá uma visão muito mais clara, graficamente, do que está acontecendo no projeto do layout. Com base nesse fluxograma, a gente consegue, então, pela primeira vez, vir para uma ideia de layout.
Então, eu vou convidar vocês a perceberem o seguinte. Olha só, nós chegamos à conclusão que o 7 e o 6 não podem ficar próximos, assim como o 4 e o 8 não podem ficar próximos. Se isso é uma restrição indesejada, o primeiro ponto que eu devo observar é não cometer o erro de deixar duas coisas que precisam estar distantes próximas. Então, vamos para o nosso layout. Veja só, o 7, o 6 e o 4 e o 8. Então, o 7 está aqui, o 6 está aqui. Estão bem distantes. O 4 está aqui e o 8 está aqui. Estão bem distantes. Primeiro requisito para definir a posição dos setores é atender os indesejados, certo? Depois que eu atendi os indesejados, eu vou trabalhar com os outros pontos. Então, aqui está me dizendo que entre o 1 e o 3 e o 1 e o 6, é bom que eles fiquem próximos. 1 e 3, 1 e 6. Então, 1 e 3, 1 e 6 estão próximos. Atendi esse critério, 1 e 3, 1 e 6. Voltamos para cá. O 3 e o 5 é importante que eles fiquem próximos. Não é decisivo, mas é importante. Então, vamos pegar aqui. O 3 e o 5 estão próximos. Entendemos? Agora aqui, o 6, o 8, o 2 e o 4. Opa! O 6 e o 8, o 2 com o 8 e com o 4, é bom que eles sejam próximos, mas não é assim também a coisa mais importante do mundo. Então, vamos ver, o 6 e o 8 estão próximos, atendemos, o 8 e o 2 estão relativamente próximos, não estão muito longe, e o 2 e o 4, o 2 e o 4 estão próximos. Então, essa distribuição atendeu a nossa necessidade. E aí nós fizemos uma primeira aproximação da posição dos setores dentro da empresa. Certo? Obviamente que, se vocês perceberem aqui, não estão perfeitamente em escala, né? O importante é que eles estivessem em escala. Então, a gente tem aqui 100, 200, aqui daria 300, aqui está dando 500, possivelmente isso aqui deveria ser mais alto, né? Mas a ideia é que se trabalhe com isso já no tamanho, numa escala real, né, entre cada uma das partes. Bom, pessoal, então, recapitulando, nossa aula de hoje, ela focou a questão da definição do espaço necessário para a instalação de uma máquina, de maneira a definir uma unidade de planejamento de espaço, que pode ser unitária, né, uma única máquina, ou um conjunto de máquinas. Depois nós definimos o fluxo de produtos que existe entre um setor e outro. Por que isso é importante? É importante para definir tamanho de corredor e proximidade, certo? Proximidade. Depois, que é essa matriz aqui de interrelações. Depois nós definimos a proximidade em função das interligações dos setores, comunicação, fluxo de produção, né? O que é importante estar perto ou não. Isso aqui é mais de acordo com o fluxograma de processo. O anterior era pelo volume de itens transportados entre um setor e outro. Aqui nós traçamos um diagrama de relações, que é a aplicação gráfica dessa tabela. E, por fim, nós fizemos uma disposição a partir das áreas necessárias, considerando o tamanho em metros quadrados e também as posições relativas de um setor em relação ao outro. E agora eu abro, não já não estivesse aberto, mas abro para vocês tirarem dúvidas. Vou fechar minha apresentação aqui. Voltar para a tela. Então, o que vocês têm a me dizer? Alguma dúvida que não foi explicada suficientemente? Se tem alguma outra questão
a perguntar. Ô, professor Kleber, pode explicar de novo o diagrama de escala? Diagrama de... O diagrama de escala. Esse... Já vou colocar na tela aqui de novo. Este. Bom, então vamos lá. Nós fizemos essas inter-relações aqui entre cada departamento, verificamos aqui as proximidades desejadas ou não desejadas entre cada um deles. E a partir disso, nós traçamos essa representação, onde quanto mais linhas tiver, mais é importante que fiquem próximos. Então, aqui devem ficar próximos, aqui deve ficar próximo também, não com tanta necessidade quanto aqui, mas também é importante, aqui menos. E aqui a gente tem uma situação onde é indesejado que fiquem próximos. Eu não posso deixar o setor 8 e o 4 junto, nem o 7 e o 6 junto. Pode causar um acidente, um problema de produção. Então, o que eu faço? Eu vou... normalmente se utiliza da seguinte forma. Eu pego um pedaço de papel e desenho em escala a área que cada unidade de planejamento de espaço demanda. Então, vamos supor que eu calculei a primeira, precisava de 500 metros quadrados, outra 100, outra 200. Eu vou fazer vários quadradinhos ou retângulos correspondentes às áreas necessárias para cada unidade de planejamento de espaço. E depois, com base neste diagrama, eu vou posicionar as minhas áreas dentro da empresa, montando a minha empresa, montando o meu pavilhão. Então, se a gente observar aqui, estava dito que o 8 e o 4 não podem ficar próximos. Então, o que a gente fez aqui? Pegou o setor 8 e botou aqui, e pegou o setor 4 e colocou lá. Eles estão distantes um do outro. Se a gente pegar o 6 e o 7, a gente vai verificar também que o 6 está aqui e o 7 está lá. Estão distantes um do outro. Depois que eu fiz isso, eu já atendi as duas situações indesejadas, que em tese devem ser sempre as primeiras na minha prioridade de definição do layout. A partir do momento em que eu atendi às necessidades de separar os setores que são indesejados a ficarem próximos, eu vou trabalhar com aqueles onde eu preciso que tenha uma relação, que eles estejam próximos. Então, nós vamos ver agora que o 1 e o 3 e o 1 e o 6 devem permanecer próximos. Então, vamos ver aqui. O 1 e o 6 estão próximos. Então, eu vou colocar a minha área 1 perto da 6. E vou colocar a 3 perto da 1. Então, eu atendi a segunda exigência, que é manter o 6 e o 1 e o 3 próximos. Opa, errei o lado. Agora vamos pegar aqui, o 3 e o 5 devem ficar próximos. Não tão importante quanto o 1 e o 3, mas também devem ficar próximos. Vamos voltar aqui. O 3 e o 5, 3 e o 5 estão próximos. Então, eu atendi novamente. Bom, então como é que funciona o diagrama de escala? O diagrama de escalas, eu vou pegar... Assim como vocês fizeram com o mobiliário daquela nossa atividade, uma TDE anterior, que tinha lá o nosso escritório, vocês foram movimentando as mesas para lá e para cá, similar àquilo é o diagrama de escala, onde eu vou pegar as áreas que eu vou precisar trabalhar na minha empresa, para cada setor, e vou posicioná-las uma em relação à outra, obedecendo os critérios do layout, dos nossos diagramas. Senhor, mas é manual assim mesmo? Bom, gente, obviamente já existem softwares que fazem isso, né? Mas não vou mentir a vocês. 90% dos casos ainda é feito assim. Tá? Ainda é feito manualmente, na experiência do planejador, né, do layout. Não são todas as empresas que possuem softwares para fazer isso.
Tá? Eu não sei nem se a Gerdau tem, a GKN tem, empresas de nível mundial, assim, né? Trabalham com softwares específicos para isso. Creio que sim, tá? Mas não... Porque pensem comigo, ó, uma situação é vocês tirar uma planta fabril do zero, iniciar ela e fazer isso. Agora, imagina quantas restrições existem lá dentro de uma empresa que já está rodando, que já tem um monte de equipamento instalado, um monte de fluxos pré-estabelecidos, e você vai inserir um novo item, um novo posto de trabalho, uma nova linha dentro de um pavilhão que já existe. Então, são muitas variáveis a se considerar. Tá? Mas, enfim, é desta forma que nós procedemos, seguindo esta lógica. Calcula a unidade diária, verifica-se os fluxos desejados de materiais entre um e outro, um diagrama de para, se verifica as interligações por proximidade entre um setor e outro, aquilo que é desejado, não é desejado, se faz esse diagrama de relações da maneira gráfica, para ficar visual, isso, porque confesso a vocês devem ter a mesma sensação, é muito mais difícil interpretar essa tabela do que essa aqui, né? Essa aqui fica muito mais visível, gritante, o que tem que estar próximo ou não. E aí sim partir para o diagrama em escala para começar a ter um esboço da planta da fábrica, vamos dizer assim, da planta baixa da fábrica. Obviamente, pessoal, até agora nós só falamos em aproximação. Isso aqui significaria dizer que nós teríamos que ter um prédio aqui, teria que transformar isso aqui em metros lineares. Nem sempre nós vamos ter um pavilhão desse tamanho, um terreno que possibilite a construção de um pavilhão dessa forma. Né? Mas aqui é uma aproximação de áreas em termos de metragem, em termos de posicionamento dentro da fábrica. Tá? Joia? Ô, Kleber, em relação à atividade que a gente tem que postar desse conteúdo, ali na tabela a questão de altura a gente não usa para nada, né? Isso. Para efeito de cálculo. Isso, não. Eu ia colocar um entravezinho que seria verificar o pé direito da empresa, mas não achei conveniente. Então, mas eu passei a informação completa, mas ela não é necessária para definir isso. Beleza. Para o cálculo em si. É Isso. interessante porque daí o pessoal olha aquilo ali, se confunde, já bota no cálculo, quando vê, cria um monstro lá no... Sim. Joia, joia. E eu só pedi para calcular as unidades de planejamento de espaço. Nós não avançamos aqui nesse sentido, tá? De fazer os diagramas. Se vocês quiserem exercitar isso, brincar com os valores, façam. Mas a minha ideia é a seguinte, gente, que a gente passe daqui a umas 2 aulas a trabalhar um exemplo. Que a minha ideia original, já vou adiantando aqui para vocês, era que nós pudéssemos fazer um projeto do zero, com aquelas medidas, com aqueles produtos que vocês definiram. A distância não vai nos permitir fazer isso a bom termo. Não temos mais aquela proximidade de tirar dúvida da hora, aquela coisa toda. Então, eu vou propor a vocês um exemplo comum a todos, para que todos possamos realizar a mesma atividade até o longo do semestre. Nós temos a oportunidade de ter 30 layouts diferentes, porque não existe uma regra que todos os layouts serão iguais no final. Né? A forma como eu vou organizar a produção depende de cada um dos engenheiros de produção que vão definir o layout. Mas todos terão o mesmo ponto de partida. Né? Então, daqui umas 2 aulas, eu vou disponibilizar para vocês um conjunto de informações que vai subsidiar a elaboração do layout inteiro, passando por todas essas etapas. Então, não vou esgotar a atividade agora. Tá bom? Show de bola, meus amigos e minhas amigas. Uma dúvida, Kleber. Tu podia explicar ali o Depara de novo? Eu não entendi muito bem ali. Claro. Como é que funciona? Vocês estão com a apresentação na tela ainda, né? Isso. Aqui. Então, vejam só. A gente primeiro converteu o volume de rolos de barrete, de rolos de corte, ou seja, o volume de cada um dos materiais em uma unidade padrão. Nesse caso, foi utilizado carrinhos de mão. Tá?
Então, um rolo de barrete equivale a 0,5 carrinhos de mão. Um rolo de corte, 0,07. O que nos garante um padrão de comparabilidade, certo? É como se nós estivéssemos dizendo, multiplicando metros por milímetros. Não, tem que converter tudo para metros ou tudo para milímetros. Então, convertemos tudo para carrinhos de mão. Depois nós vamos para essa outra planilha, aqui embaixo, esse outro quadro, e verificamos o seguinte. D1 para 2, ou seja, do setor 1, ou da unidade de planejamento de espaço 1 para a unidade 2. Qual é o material que é movimentado entre o setor 1 e 2? São lâminas. Quantas lâminas? 69 lâminas ao longo de um dia de trabalho. 69 lâminas que saem de 1 para 2. A flechinha está nesse sentido. Ó. Então, de 1 para 2 vão 69. De 2 para 1, não vem nada. Está zerado. Cada lâmina corresponde a 0,167 carrinhos de mão. Como, então, eu tenho 69 vezes 0,167, eu tenho 11,52 unidades de fluxo equivalente por dia. Qual é a afinidade entre esses dois? É 4. 4 significa que não é importante, né? É normal. Quanto mais próximo do U, menos importante é. Tá? Então, se é 4, está no U. Não preciso deixar tão próximo. De 1 para 4. Existe um fluxo de 1 para 4 que também transporta lâminas. Só que o fluxo não é de ida de 1 para 4. Na verdade, é de retorno de 4 para 1. É como se nós tivéssemos aqui um processo de têmpera. Eu fiz a têmpera das lâminas, mandei para o setor 1, o setor de 1 fez o acabamento e mandou para o 2, que é a pintura. Então, eu tenho esses fluxos internos na empresa. Às vezes, como aqui na embalagem de rolos, eu tenho fluxo indo e fluxo voltando. É comum acontecer isso, certo? Principalmente quando o nosso layout está organizado por processo e não por produto. Né? Na linha de produção, ele segue um fluxo só, mas num layout por processo, as coisas vão e voltam dentro da empresa, dependendo da tarefa que precisa ser executada. A partir do momento, então, que eu mapeei qual é o volume de itens que vai de um setor para outro, em termos de volume comum, unidade de fluxo equivalente, e da afinidade, eu tenho uma primeira aproximação do que deve estar próximo e do que não deve estar próximo. Então, a gente viu aqui, nesse caso, que é importante que o 1 e o 5, e o 2 e o 3 estejam próximos. Porque é a afinidade 1. É aí, especialmente importante, que eles estejam próximos. Só que é o seguinte, gente, para não criar rolo, assim, rolo é o que eu estou lendo ali, para não criar perturbação para vocês. Esse exemplo aqui não é o mesmo desse aqui. Tá? Ó, aqui são 11 departamentos e aqui são 5. Tá? Então, de 1 a 5. Então, não se perturbem tentando achar uma relação entre um e outro. Tá? Só uma ferramenta, outra ferramenta, não é um exemplo contínuo. Tá? Ô, Kleber, a respeito ainda desse conteúdo aí, eu notei ali que existe uma relação entre os valores da UFE por dia, o resultado final, com a afinidade. Ele é dado por alguma tabela específica, essa numeração de 0 a 4? Quem determina esse valor de afinidade para o próximo passo, processo? É o planejador do layout. Por quê? Quanto maior é o volume de coisas que serão transportadas, mais adequado é que eles fiquem próximos. Essa é a lógica. Então, dependendo dos valores que forem gerados aqui, o planejador do layout vai definir uma estratégia. Por que não é tabelado? Porque digamos o seguinte, ó, o volume do setor 1 para o 2 é 11, é um volume alto. Mas digamos que aqui fosse transporte de esponjas. Em compensação, aqui no 1.54 é um volume baixo, né? 1.54. Mas digamos que aqui fosse vidro. Então, talvez seja mais importante colocar aqui a proximidade
de 1,54 como mais crítica do que a de 15. Tá? Então, isso vai do feeling do planejador. Então, na verdade, foi só coincidência os números terem mais ou menos, como ali 11,52, 15,03, 14,25, eles estão mais ou menos numa mesma margem, daí deram todos 4. E os outros dois que estão com uma pontuação bem menor deram 1, mas então ele pode ser, não tem nada a ver, pode ser definido justamente pelo cara que vai... Fica nítido, Florivela, é que como os materiais que são transportados, eles devem ter o mesmo nível de cuidado e atenção, por exemplo, todos eles são metálicos, por exemplo, o critério que o planejador utilizou possivelmente tenha sido só volume transportado, né? Mas, eventualmente, nós podemos ter situações onde o volume não é tão relevante quanto a fragilidade do item, a possibilidade de contaminação. Então, isso pode atribuir outros critérios na percepção do planejador para definir essa relação. Isso fica muito comum em laboratórios de análises clínicas, por exemplo, onde o caminho entre uma substância contaminada de um posto de trabalho ao outro, ela deve ser praticamente eliminada, enquanto que outros fluxos, que envolvem muito mais volume de peso ou volume propriamente dito em metragem, não são tão relevantes para a tomada de decisão. Nas próximas aulas, nós vamos falar de um outro item que se chama razão entre fluxo e não fluxo. Tá? Só vou adiantar rapidamente para vocês, porque vai ao encontro do que o Florisbello está comentando com a gente. A razão entre fluxo e não fluxo é o seguinte: num setor de fabricação, existe uma razão, um fluxo de materiais muito grande e muitas vezes um fluxo de informação muito pequeno. Já num escritório tem um fluxo de informações muito grande e um fluxo de materiais muito pequeno, que é mais ou menos isso que a gente está comparando aqui. Então, às vezes, a proximidade não é definida só pelo volume de materiais movimentados. E existe uma outra relação que também é considerada, que é o seguinte: nessa razão de fluxo e não fluxo, também existe a razão entre procedimentos que agregam e não agregam valor. Então, no meu fluxo de trabalho, eu tenho lá um conjunto de atividades que não agregam valor. Isso a gente vê mais propriamente, com mais propriedade lá no PCP, tá? Mas reflete aqui. Então, nós não vamos falar exatamente desse ponto aqui, mas só fazendo o link. É recomendado que um processo de produção tenha no mínimo 60% do tempo de operações que agregam valor. 60% e 70%. Nós temos no Brasil, isso são dados de 5, 6 anos atrás, algo em torno de 30% de operações que agregam valor. Então, vejam a diferença. Nós temos muito transporte, muita movimentação, que são operações que não agregam valor do ponto de vista do cliente, né? Não está transformando matéria-prima. Então, vejam a importância que assume o estudo de layout no nosso contexto. Por que isso? Nós temos muitas empresas que já estão atuando há muito tempo no mercado, que foram projetadas, desenvolvidas num contexto tecnológico que hoje já não é mais o vigente e se torna muito caro. É mais barato, às vezes, para uma empresa. Eu trabalhei na Kepler Weber, por exemplo, foi muito mais barato para a Kepler Weber criar uma empresa nova, do zero, do que atualizar sua planta industrial. Só que é um investimento alto, às vezes não se tem esse investimento para fazer. Então, só fazendo um link com outra disciplina para a gente ver que não está completamente fora. Mais alguma dúvida, pessoal? A matriz de interligações ali, eu construo ela a partir do fluxograma de processos que tu disse antes, né? Essa matriz de interligação que está na tela aí para vocês agora, né? Isso, tu vai Isso. colocar aqui todos os departamentos, todos os setores, todas as unidades de planejamento de espaço que tu calculou, e tu vai verificar qual é a relação. Se nós temos uma linha de produção, gente,
não faz muito sentido a gente fazer isso aqui, tá? Só para deixar claro para vocês. Porque sempre vai ser assim, eu tenho relação do 1 com o 2, do 2 com o 3, do 3 com o 4, do 4 com o 5, do 5 com o 6, sucessivamente. Mas eu não tenho uma relação entre o 1 e o 3. Vocês concordam comigo? Se nós formos analisar só a produção. Bom, mas aí nós temos uma outra situação que é a seguinte, tem o setor de manutenção, tem o setor de vendas, tem o setor de planejamento de produção, tem os laboratórios de qualidade. Bom, então aí começa a fazer tem um contexto mais elaborado para fazer análise. Mas vejam que quando eu estou falando em linha de produção, pensando especificamente no processo produtivo, eu não tenho muito o que fazer com esse diagrama, né? E aqui eu vou relacionar as atividades na ideia de setores, né? Eu poderia comparar aqui uma linha com outra. Vamos pegar ali a GM. Eu tenho uma linha que monta os veículos, mas eu tenho pequenas linhas ou células que montam os pneus nos aros, montam os bancos, montam o painel do carro, outra que monta o sistema de suspensão, e isso vai desembocando na linha principal que monta o veículo propriamente dito. Então, vou comparar, vou fazer a matriz de interligação entre essas células que fazem as pré-montagens com a linha principal. Entendeu? Vai depender muito do fluxograma de processo, vai depender muito de como a produção foi planejada. Dito de outra forma, não é comparar máquina com máquina. É isso que eu estou querendo dizer. Aberto a dúvidas, questões, se eu souber responder. Não percam amanhã, gente, a nossa reunião. Nós vamos fazer uma reunião virtual com todos os alunos para passar algumas informações para vocês, para a gente conversar e se ver. E vai ser bem rápido, acho que uns 15, 20 minutos, mas peço a vocês que entrem no horário. Foi marcado para 7h30, tá? Entrem no horário e façam uma campanha aí para os colegas entrarem. A gente está num esforço muito grande para colocar tudo em dia, para que ninguém perca o semestre, para que ninguém perca disciplinas, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre isso amanhã. Peço a todos que entrem, que esse é um semestre atípico, então nos ajude, tá bom? No mais, tudo tranquilo? Ô, Kleber, ali, ó, no departamento 1 para o departamento 2, tem o A e tem o 3, tá? Uhum. Então é absolutamente necessário e o 3 é segurança. Uhum. Do 2 para o 3, qual que eu usaria? O E5 ou o A3 ali no final, por exemplo? É aqui, ó. Ou os dois? Não, só um, ó. Esse quadrado, que aqui parece um losango, ele está ligando o 3 com o 2, tá? Ok. 3 com o 2. O 4 com o E está ligando o 3 com o 1. Certo? Ah, tá. Ele vai na diagonal ali, no caso. Isso. Eu pego, por exemplo, aqui o 5. Eu vou pegar essa região aqui com aquela lá. Então, aonde as duas se encontram é o E7. Então, a relação de 1 com 5 é E7. Certo? Correto. Entendido. Permaneço à disposição dos colegas. O que vocês estão achando dessas aulas virtuais, hein? Estão melhor que as presenciais? Estão piores? Eu estou vendo a casa de vocês. O bom é que dá para tomar uma cerveja enquanto assiste a aula, né? O pessoal desliga a câmera, tá lá olhando Game of Thrones, né? E plugado aqui. O Murilo tá com cara de quem tá vendo o HBO lá. Certo, gente? Se não temos mais o que falarmos, até para o vídeo não ficar muito pesado depois para botar lá no YouTube. Se não há mais dúvidas... Professor,
Diga, Thiago. Em relação à área de circulação ali, eu não entendi como é que o senhor calculou ali, para dar 0,75 metros. É a soma da área projetada mais a área de operação dividido por 2. Então, vamos pegar aqui, ó. A área projetada tem 1 metro quadrado, né? 1 vezes 1, 1. A área de operação é 0,5 vezes 1, dá 0,5. Então, a essa área que é a projetada, 1 mais 0,5, 1,5. A área de circulação é 1,5 dividido por 2, dá o 0,75. Capiche? E a de baixo ali, a corredor de passagem. Essa aqui é o tamanho do corredor. Mas aí já está pré-definido. Ou tem cálculo? O mínimo do corredor é 0,6. Agora, se tu vai usar uma empilhadeira, se tu vai passar com um caminhão, aí tu tem que pegar a largura exata do veículo que vai passar ali, do tipo de transporte que vai ter, e aí tu considera a largura dela, essa largura, vezes a aresta viva da máquina, entende? Entendi. Valeu. Isso está bem melhor explicado no material impresso ali para vocês, tá? No impresso que eu digo o PDF, tá? Tranquilo, meus amigos e minhas amigas? E minha amiga. Acho que só tem uma amiga. Não, tem mais de uma. Tranquilo? Podemos finalizar, então? Fiquem bem, se cuidem, que o pior ainda está acontecendo. Pandemia, o efeito é sempre depois, né? A gente ficou esse tempo em casa, não deu nada, justamente, mas o que aconteceu antes de ficarmos em casa é que vai estar aparecendo agora, né? Então, se cuidem que queremos todos vocês bem na volta. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima, boa noite.